Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV 8.1 Digital. A partir de agora, mais um programa Opinião Regional. Vamos agradecer também a sua enorme audiência, você que acompanha o Opinião Regional através da página do Facebook da NTV Patos de Minas. Vai seguindo também a gente nas redes sociais, @NTV Patos de Minas. E a partir de agora, o programa Opinião Regional que é feito para vocês, com vocês e por vocês. Aonde aqui a sua opinião é o mais importante. O telefone está na tela para você participar a partir de agora, dar o seu recado, fazer o seu questionamento, a sua pergunta e, claro, colocar o seu posicionamento, colocar a sua opinião. Opinião Regional de hoje está no ar. E aqui no estúdio com a gente, ele, Ivanildo Alves Zica, que é conselheiro do CODEMA, aqui em Patos de Minas. E a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar aí dos bastidores, né, da CPI, que está investigando aí o contrato e outras ações aí da Copasa aqui em Patos de Minas. O que você quer saber, pode mandar aí que o Ivanildo vai responder pra gente. É um prazer recebê-lo, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à NTV. Boa noite, o prazer é meu. Sempre fico bem tranquilo e à vontade. E em paz, bem à vontade aqui quando vem participar de um programa aqui da NTV. E o assunto de hoje é um assunto onde você já milita há quanto tempo? Vamos falar de fiscalização no meio ambiente, de esgoto. O que se trata de meio ambiente aqui em Patos de Minas? Há mais ou menos 20 e poucos anos eu mais de 2 décadas. Com essa questão. Para quem não conhece o CODEMA em Patos de Minas, que tem um trabalho fantástico de fiscalização, de cobrar de quem é dever, de quem é direito, explica para o pessoal de casa o verdadeiro papel do Conselho do CODEMA aqui no nosso município. Olha, o CODEMA ele é um conselho, como você disse, é um órgão de assessoramento do município. Ele trata das questões ambientais, alguns processos administrativos, bem como ele tenha, como todo cidadão, ele também pode ser um órgão fiscalizador. Ele não multa, ele não notifica ninguém, mas ele notifica o município e os órgãos de fiscalização, igual o Estado, denuncia a Polícia Ambiental. Esse é o papel do CODEMA fazer. E qualquer um, Ivanildo, pode fazer uma denúncia a vocês lá do CODEMA? Como é que funciona? Sim, qualquer pessoa que tenha alguma questão ou alguma dúvida sobre o meio ambiente, sempre está à disposição lá, o 3822-9691. Repete o telefone, 3822-9691. É o local mais apropriado para reclamar. Eu faço parte de alguns grupos e muitas pessoas têm meu número. Se passar para mim diretamente, o Ivanildo eu faço questão Zica, de todo mundo conhece, grande Ivanildo Zica. Eu faço questão de ir no local e averiguar os fatos e depois levar a denúncia comprovada, né, com os fatos e toda a veracidade aos órgãos competentes, Ministério Público, aos poderes em que compete. Quais são as principais denúncias que o CODEMA recebe nos dias de hoje aqui no nosso município em especial? Olha, ele recebe muita denúncia de corte de árvore, ele recebe também algumas denúncias de lançamento de esgoto, ele recebe a questão de algumas invasões em áreas de APP, em terra pública, ele com criação de animais, uma série de... tudo que é em relação ao meio ambiente, principalmente a questão hoje do lançamento de efluentes de esgoto nos cursos d'água e alguns vazamentos na via pública, ele acolhe essa reclamação e passa direto para a diretoria de meio ambiente, a Polícia Ambiental, e ela notifica a Copasa. Eu vejo que essa é uma grande bandeira sua, essa parte do esgoto. É uma grande bandeira, uma grande luta sua. Eu que te conheço já há uma década, né, desde quando eu estive no Poder Legislativo e acompanho o seu trabalho. Eu acho que esse aí é a sua grande bandeira realmente, né? A questão não é o esgoto, é hídrica. Cada dia que passa, cada década que passa, vai diminuindo o nosso recurso hídrico. O Rio Paranaíba, quando você chegou aqui pela primeira vez, ele era um monstro. Ele tinha
uma capacidade e um volume de água fora do comum. Hoje, nesse período ainda, nós estamos terminando julho, ele já está alguns lugar é um filete de água, é um córregozinho pequenininho, nem pode ser chamado mais de rio. Essa é a questão. Quando você começa a lançar muita coisa dentro do rio, você começa a levar para dentro dele resíduo de toda sorte, também a questão aí das águas pluviais, que é toda encaminhada para o Rio Paranaíba, sabe? Ela causa esse dano. Quando o pessoal, mas fica sempre batendo no esgoto, mas não é o esgoto, é a água. E se a gente continuar do jeito que está, nós só temos uma fonte de água. E qual é a melhor maneira de solucionar esse problema? É preservar, é você ter a mata ciliar bem protegida, bem composta ali, para que ela não deixe chegar os resíduos dentro dos cursos d'água, é você ter a condição de não jogar lixo na rua para que seja encaminhado para o bueiro, encaminhado para lá, é para você ter a responsabilidade na construção civil de não ficar jogando areia, brita, cascalho na via pública para não seja carreado para dentro do rio, você entendeu? Tudo isso é uma questão sanitária. E o que agrava de alguma forma... E até muitas vezes é uma questão de educação mesmo, né? É uma questão sanitária, de saúde pública e principalmente de educação, de civilidade. A pessoa tem que saber que ela só tem aquela fonte ali para captar água. Hoje em dia a Copasa não tem outra. Se cair um caminhão com... Vamos colocar gasolina ou óleo diesel na ponte do Rio Paraná, você vai ter no mínimo 45 dias ou mais sem água. Como é que vai fazer com uma cidade de 150 mil habitantes sem água? E falando em específico do nosso município aqui, Patos de Minas, Ivanildo, você que é aguerrido e conhece bem, eu tenho certeza que eu vou fazer a pergunta certa para a pessoa certa. Que nota você daria para os projetos de sustentabilidade, de responsabilidade ambiental aqui em Patos de Minas? Patos de Minas é exemplo ou ainda falta muito? Ela é 0. Nota 0? Sim, você não tem nenhum projeto desse aqui. Implantado aqui, não. O poder público não desenvolve nenhum. Não existe o projeto... Não, eu vou mais longe. Não existe o projeto, não está implantado, e não existe dotação orçamentária para isso também, não. Você teve lá, não se discute. Para o meio ambiente aqui, a dotação orçamentária que vem todo ano é só a de pagar os funcionários, principalmente os do parque e os terceiros que trabalham lá. Você não tem um projeto. Aqui, as empresas que constroem aqui, ela não tem o cuidado e o zelo. O município não procura orientar eles, olha, vamos fazer uns edifícios onde tem mais luz natural para a gente gastar menos água na questão de geração, vamos trazer para aqui algum material melhor, que não seja tão agressivo ao meio ambiente para fazer isso aqui. E o CODEMA tem feito esse trabalho também, junto ao Executivo, ao Legislativo, a quem compete, ou até mesmo ao Ministério Público, levado projetos. Você tem esse material, tem chegado em mãos a quem tem o dever de exercer esse papel, de colocar em prática esses projetos? Olha, igual eu te falei, nós somos um órgão de assessoramento, mas não temos nem recurso, nem o poder de sim, mas de fazer o projeto essa existe. aqui. Mas as ideias. Indicações, as ideias, sim. Hoje nós temos o quê? Nós temos década daí que nós não temos um projeto de saneamento bem executado, bem feito. Nós não temos os projetos na questão das coletas de resíduos sólidos, questão lá. Nós não temos um plano diretor que norteia o que é o desenvolvimento, o que é sustentabilidade, tem alguma coisa. Nós não temos. Ele está 10 anos atrasado. Tem um aí hoje que é capenga, ele é vencido. Então, dessa forma, eu acho que tanto o Legislativo e o Executivo, eles têm que se entender, ou quando não se entende, se cobra de uma forma mais vigorosa, você entendeu? É um papel do Legislativo. E o CODEMA tem feito isso junto ao Ministério. Como que é Nós cobramos, sim. Como que é o alinhamento junto ao Ministério Público, o CODEMA?
Tem essa abertura, tem essa ligação, esse diálogo é bacana? Sim, nós temos uma conversa franca com o promotor sempre. Ele não tem... A promotoria, ela tem que guardar uma certa distância de todos os órgãos. Ela é o fiscalizador. Tudo que seja feito dentro do CODEMA, ou feito alguma coisa lá, passa no crivo dela. Tudo que o Legislativo, o Executivo passa no crivo do Ministério Público. Então, eu entendo que eles não podem ter uma relação muito afetuosa de amizade com eles, não. Eles têm que ter um certo receio. Isso o Ministério Público tem com todos, e com a gente não é diferente, não, mas nós temos a abertura de conversar com eles. Isso nós temos. No Poder Executivo, Legislativo também é a mesma abertura? Olha, eu acredito que pela parte do Ministério Público, sim, mas pela parte tanto do Executivo e do Legislativo, não. Eles guardam um receio fora do comum. Eles acreditam que o Ministério Público está ali para ferrar eles, mas não é isso. Eu digo em relação ao CODEMA, a ligação do CODEMA ao Legislativo e Executivo. Tá. Não, isso sim. O Executivo também nos escuta e o Legislativo também. Infelizmente, muitas vezes... não leva a gente muito a sério, não, mas escuta. Tem ido lá. Tem ido, sim. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar da Copasa, eu vou deixar para o último bloco, porque agora eu gostaria de falar sobre a Mata do Catingueiro, que eu acompanhei também, né, esse último incêndio que aconteceu ano passado lá, e agora a gente está conversando aqui nos bastidores, vem aí a época, né, de queimada mais uma vez. Como é que tá a Mata do Catingueiro? Está protegida? Olha, depois desse incêndio que... A questão lá, isso eu sou bem franco no que tenho que falar. Hoje, diferente das outras épocas que tem, eles tiveram um zelo e um cuidado de fazer ao redor da mata um acero bem feito. Tem nos dois resquícios, tanto naquele de baixo quanto de cima lá. Todos os dois são Mata do Catingueiro. E ali estão se fazendo, tem um recurso aí de uma ordem de mais ou menos uns R$600 mil que vão fazer uma pista de caminhada ao redor daquele resquício de mata do lado de baixo, sabe? Aquilo ali já é 100% do município, então toda aquela terra ali é do município e ela é destinada para proteção ambiental. Não, essa balela que tem um empreendedor que quer fazer lote ali, isso é só conversa, não tem a possibilidade nenhuma, sabe? E antes da gente ir para o nosso intervalo, o Mocambo. Vamos falar de outro parque ecológico aqui de Patos de Minas. O Mocambo, ele dentro de uma questão, ele tem uma preservação razoável. Ele ainda tem uma questão muito grave lá, que existe uma vossoroca dentro dele, onde caiu algumas redes de água pluvial e furou uma vossoroca bem grande nele. Ele deve ter uns 20, 25 metros de profundidade, e ele carrega muita terra para dentro, tanto do canal aqui da Fátima Porto, como para dentro das lagoas do Mocambo lá. Mas está caminhando a preservação? Sim, nesse ponto ele é bem preservado, ele é bem cuidado. Hoje em dia, até te dar uma notícia que não falei em outro lugar não, apareceu lá nessa pandemia e está vivendo lá um mutum. É uma árvore nativa dessa região aqui e muito arisca. Ela está convivendo bem com as pessoas lá. Muito bem, boa notícia então. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar de Copasa com Ivanildo aqui no Opinião Regional. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional e hoje o nosso convidado especial, falando de meio ambiente, falando de Copasa também. Está aqui do meu lado Ivanildo Alvizica, do CODEMA, conselheiro do CODEMA. Bom, e a gente vai aproveitar esse último bloco, a última parte do programa, para a gente falar da Copasa, que eu vejo que também é uma luta, uma bandeira onde você pleiteia ali, você briga, tem provas, vai em cima, cobra, e a CPI da Copasa está rolando na Câmara Municipal. Você já foi convidado a estar lá, esteve lá, deu sua contribuição? Sim, eu fui sim convidado, fui ouvido pela CPI, algumas informações que ele precisava, eu passei para eles a situação. Basicamente, eu vejo a Copasa como uma empresa extremamente gananciosa. Tem que separar a Copasa dos funcionários da Copasa, que são pessoas bem... Correto, muito bem explicado.
pessoas ótimas e têm um bom carinho. Então, a Copasa, ela trabalha naquele sentido muito agressivo. Por que a palavra gananciosa? Você acha que a empresa é focada? Por que gananciosa? Porque quando ela fala de investimento, lida aquela questão toda, não vem. Eles acabam colocando outros investimentos igual. Aqui nós temos um problema sério aqui, que é o Copasa, investir tantos milhões por ano, você entendeu? Mas se você for olhar ele, 80%, 90% deles são dos loteadores, daquela questão lá que doa para a Copasa. Nós tivemos esse problema agora em Cataguases. O que acontece? O prefeito que entrou lá, dentro de 6 meses, ele fez um apanhado, ele abriu alguns processos administrativos lá e entendeu que a Copasa lá, ela tinha a possibilidade de anular o contrato dela, e ele fez isso. Alguns municípios fizeram administrativamente, ela anulou ela. Aqui para a gente não é diferente, não. A questão da licitação, a questão da dispensa da licitação, na verdade, que não... Então eu vou fazer uma pergunta mais direta. Você que é meu amigo, eu tenho certeza que você não vai esquivar da pergunta. E o programa é realmente para isso, o nome do programa é esse, Opinião Regional. Eu gostaria de saber a sua opinião. Por que você acha que aqui em Patos de Minas o executivo, o gestor, o prefeito não anula o contrato, não quebra contrato, não continua sempre... Nós temos uma visão política muito conservadora. E eu falo que todos eles que passaram, desde de 2008 até hoje, eles têm medo de romper com a Copasa, que ela é 51% do Estado, e cessar o repasse ou dificultar os repasses constitucional para o município, você entendeu? Você acha que pode interferir? Não, na CPI, quando o senhor Antônio do Vale foi lá, ele falou assim que houve pressão para que ele assinasse o contrato com a Copasa. Então, quer dizer, a pressão, eu entendo que, olha, se você não repassar, se não firmar esse contrato, que o contrato mesmo é um convênio com o Estado, que falou, olha, a empresa que eu estou indicando aí para fazer isso é a Copasa, que é minha, e vocês fazem o contrato com ela. Você usou a palavra medo. Você acha que os prefeitos, no qual dessas gestões todas, tem medo? Sim, medo. Essa é a sua opinião? Sem sombra de dúvida. Outra pergunta que eu vou fazer para você. Aí quebra esse contrato da Copasa, vamos, né? Se isso vem acontecer, você acha que o município dá conta de fazer uma boa gestão no tratamento de esgoto? Eu vou te fazer uma questão que não é esgoto. O tratamento na sua totalidade. Desde a coleta. Ele tem que ser feito o processamento da água, o tratamento dela e o tratamento do esgoto também. O município tem, na sua opinião, essa estrutura, essa... Olha, nós temos aqui 3 ou 4 universidades que podem desenvolver uma série dessa questão aqui. Eu te faço uma reflexão maior. Nossos engenheiros, e nós somos mais burros do que os de Uberlândia, do que os de Lagoa Formosa, do que os de Patrocínio? Eles dão conta, por que nós não damos conta? Qual a diferença que tem nossa deles? Eu te falo, tem a de Lagoa Formosa tem pouco recurso, então, mas eles tratam e executam bem o processo dele. Patrocínio tem menos recurso do que nós, eles tratam bem dele. Uberlândia tem 1 milhão a mais de recursos que a gente e faz o mesmo serviço, mas tem mais usuários também. Eu acho que o município daqui é extremamente capaz, as universidades que ela tem aqui, os doutores que ela tem aqui, os engenheiros que ela tem aqui, sem sombra de dúvida, nós conseguimos fazer isso. Então dá a sua opinião, olhando direto para a Câmara, para quem compete, para o nosso gestor, para os órgãos competentes, qual é a sua opinião? Vamos para a gente finalizar o nosso programa aqui. Olha, não tenha medo, busca exemplos, busca orientações em outros municípios que fizeram. Eu acredito na capacidade da engenharia daqui. Muitas vezes o medo atrapalha a vida de todo mundo, e o medo de romper com a Copasa, o medo de não ter e se ficar pior? Você não tem que pensar dessa forma, não. Pior já está, não tem como ficar pior do que isso, não, você entendeu? E uma coisa que ninguém leva em consideração aqui, a Copasa, de uns tempos para cá, ela mudou o discurso. Antes ela falava água potável, hoje ela fala água tratada.
porque é muito diferente da potabilidade do tratamento. Hoje em dia nós temos um rio aí que eu tentei fazer algumas análises dele, eu não consegui fazer, que eu não achei lugar para fazer, quanto à questão de fármacos, de pesticidas. Mas vai ter outra oportunidade que a gente vai voltar com o nosso bate-papo aqui. Bom, o nosso Tranquilo. tempo é curto, eu gostaria de agradecer o seu tempo, né, o seu trabalho, sempre contribuindo aí com o nosso município. Muito obrigado e prazer revê-lo. O prazer foi meu e espero que de alguma forma as pessoas refletem melhor sobre a questão dela, sobre a Copasa. É um caminho que nós precisamos de resolver isso Para definitivamente. denúncias, o CODEMO, o telefone? É 3822-9691. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com a Opinião Regional de hoje. Gostaria de agradecer a sua enorme audiência através do 8.1 e também na página da NTV Patos de Minas. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.